Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Games Mobile. Você está assistindo a aula 6 do módulo 1 e nessa aula vamos começar a construção do nosso tabuleiro que vai servir para o game. Vamos também construir objetos box com auxílio do componente Rectangle e dividi-los na tela. Ok, vamos começar descendo um pouco e criar algumas variáveis. Vamos criar a variável array para os boxes. Ela vai ser um array de boxes, entre os 9 existentes no tabuleiro do jogo da velha. Vamos digitar o tipo rect, seguido de chaves, que é a forma de declarar um array em Java. Depois, o nome da variável, box. Vamos também usar gráficos coloridos na tela, e os comandos que possibilitam isso vão requerer um estilo gráfico. Vamos criar uma variável para o estilo gráfico, com o tipo paint, e o nome da variável ColorPaint. Vamos também criar uma variável para guardar o espaço entre as margens do tabuleiro, em relação à tela e entre os quadrados. Ela vai ser inteira, int, e o nome margem. E aqui vamos iniciá-la com valor 0. E agora vamos para o construtor da view e inicializar o nosso vetor. Digite box igual new rect9. Vai ser um array de 9 elementos do tipo boxes, que vão corresponder exatamente aos 9 espaços no tabuleiro. Vamos também aqui inicializar o estilo gráfico. ColorPaint igual a new paint, abre e fecha o parênteses. Depois vamos começar a definir algumas propriedades. A primeira é ColorPaint.setColor, abre parênteses, e dentro do parênteses vamos colocar a cor, color.yellow. A outra propriedade, colorpaint.setStrokeWidth, e dentro do parênteses, 1, que é a largura do traço do desenho. Depois digite colorpaint.setStyle, dentro do parênteses, paint.style .stroke, que é o tipo do traço. Antes de prosseguir, vamos demonstrar como será a construção do nosso tabuleiro e também como vamos arrumar os boxes na tela. Bom, nessa etapa vamos construir nosso tabuleiro, que vai ter aparência similar ao que você vê agora na tela. Mas antes de construir o tabuleiro, vamos criar 9 caixas. Por essa razão, criamos um vetor de retângulos. Precisamos então calcular o menor tamanho para todos e as suas posições. Eles não serão visíveis no jogo, mas servirão principalmente para marcar a área que o usuário poderá tocar para fazer uma jogada. O layout de um dispositivo, qualquer que seja o seu tamanho, foi definido no arquivo manifest como portrait, um layout vertical. Vamos tomar como exemplo um aparelho com resolução mais comum, 800 por 600, ou vice-versa, 600 por 800. Isso faz com que a tela tenha uma largura de 600 pixels e uma altura de 800 pixels. Vamos dividir a largura em 3 partes, e o mesmo faremos para a altura. Mas ao invés de dividir em 3 partes iguais, vamos dividir por 3.35. Esse acréscimo decimal faz com que o resultado fique um pouco menor do que o esperado. Essa jogada nos possibilita calcular uma sobra que servirá para a margem entre cada bloco do tabuleiro. Uma variável guardará o tamanho do box em relação à largura. Dividindo o seu tamanho de 600 pixels por 3.35, ficaremos com o tamanho de cada box de 179,10 pixels. Dividindo 800 pixels por 3.35, nos dará um quadrado de 238,80 pixels. Vamos fazer a escolha pelo menor tamanho, no caso o resultado de sizeWidth, que nos deu 179,10 pixels. Agora, vamos ficar com um quadrado com os mesmos lados, de 179,10. Tudo o que precisamos fazer agora, em seguida, é distribuir todos esses quadrados de forma centralizada na tela. Essa vai ser a nossa próxima tarefa. Agora, vamos partir para calcular o espaço entre cada quadrado, e já incluindo no cálculo as margens direita e esquerda.
Entre os quadrados serão apenas 2 espaços, mais as duas margens, direita e esquerda, totalizaremos 4 espaços, que terão exatamente o mesmo tamanho. Vamos obter isso subtraindo do tamanho da tela, no caso, a medida com menor resultado, que foi exatamente a largura de 600 pixels, menos 3 vezes o tamanho de cada quadrado. Então teremos 600 menos 537,30. que é igual a 62,7 pixels. Dividiremos pelos 4 espaços e teremos então uma medida de 15,67 pixels de espaços iguais entre cada quadrado e também nas margens. Por último, vamos calcular a posição de cada quadrado e guardar no objeto Rectangle, que é o nosso array de boxes. Este objeto Rectangle é muito interessante para um jogo. Temos 4 propriedades básicas nele que são Left, Right, Top e Bottom. Esse objeto evita certos cálculos e linhas de códigos compridas. Essas propriedades corresponderiam em outras linguagens a Left, posição de x, Top, posição de y, Right, a largura do quadrado que obteríamos com x mais width, e a altura do quadrado que obteríamos com y mais height. Além dessas propriedades, esse objeto já faz cálculos de interseção, ou seja, ele testa se um quadrado invade a área de outro. Em outras palavras, testa se há uma colisão entre ambos. Em games, cada elemento em cena é representado por um quadrado, e o elemento básico da inteligência artificial é a colisão entre eles. Mas, como estamos fazendo um game em uma view simples, vamos basear nosso jogo apenas quando o usuário tocar em um destes quadrados. Ok, vamos trabalhar agora, vamos descer para a função init. Essa vai ser a função que vai cuidar de todos os nossos cálculos. Vamos marcar um pequeno comentário aqui. E calcularemos primeiro as dimensões da tela. Vamos criar uma variável inteira, sizeWidth. Vamos colocar igual e colocar um cast int. Vamos transformar para inteiro o resultado da divisão de, abre parênteses, screenWidth dividido por 3,35, que será a largura da tela em 3 partes. Vamos fazer o mesmo com a altura, calcular sizeHeight e dividir screenHeight por 3,35. Vamos então criar uma variável inteira chamada de size para guardar o tamanho do box. Vamos testar qual é o menor tamanho entre a largura e a altura. Vamos usar a estrutura if para esse teste. If, ou seja, se, abre parênteses, sizeWidth for menor que sizeHeight, então vamos calcular o valor do box com a largura. Size vai ser igual a sizeWidth. E aproveitamos e calculamos os 4 espaços entre os boxes. Margem vai ser igual, abre o parênteses, screenWidth menos 3 vezes size, dividido por 4. Subtraímos do tamanho da tela os 3 quadrados, e o que sobrou vamos dividir em 4 partes iguais, que serão os 4 espaços. Se você não está acostumado com programação, deve estar se perguntando o porquê do parêntese e por que ele foi colocado ali. O motivo desse parênteses trata de uma alteração na prioridade dos cálculos. Primeiro, o processador calcula tudo o que está entre parênteses, depois divisões e multiplicações da esquerda para a direita, e da mesma forma, por último, as adições e as subtrações. Se você não colocasse o parênteses, o processador multiplicaria primeiro 3 vezes size e logo em seguida dividiria por 4. O resultado seria diferente do esperado. Caso o teste seja o oposto, vamos para a segunda opção. Vamos digitar else, ou seja, caso contrário, abre chaves
E size vai ser igual a size height. Também vamos calcular a margem da mesma forma, só que baseado na altura. Pronto. Agora temos o tamanho do quadrado, o tamanho das margens e os espaços entre eles. E agora vamos redefinir os tamanhos das imagens. Vamos marcar um pequeno comentário aqui. Isso vai deixar as imagens do tamanho do nosso quadrado. Vamos digitar imgx, que é igual bitmap somente, ponto, create scale bitmap. Dentro do parênteses, vamos colocar o nome da imagem, imgx. Vamos colocar uma vírgula e agora vamos digitar o novo tamanho, que se encontra na variável size, vírgula, e a nova altura, que também é o mesmo tamanho size. Uma última vírgula e o último parâmetro vamos colocar true. Vamos copiar parte desse código, que vai ser útil na próxima linha para não perder muito tempo. Agora vamos digitar imgo, vamos dar um Ctrl V ou colar e alterar somente o nome da imagem. Vamos agora calcular as posições iniciais dos boxes, que serão os nossos quadrados. Int initx é igual, abre parênteses, screen width, menos, vamos abrir um outro parênteses, eu quero que ele execute primeiro o que está aqui dentro desse parênteses, 3 vezes size, mais 2 vezes margem, e depois dos parênteses vamos dividir tudo por 2. Na verdade, vamos subtrair da largura da tela os 3 quadrados e as 2 margens esquerda e direita. E o que sobrar vamos dividir por 2. Essa jogada nos dá a posição centralizada do primeiro box. Vamos copiar este código para usar na próxima linha. Bom, a próxima variável, vamos digitar int init y igual e vamos colar o código da linha anterior. E vamos alterar apenas onde está escrito screen width para screen height. Vamos criar mais 2 variáveis para calcular as posições dos boxes dinamicamente. Vou marcar um comentário aqui, e estas vão ser as variáveis com as posições iniciais. Int x, que vai ser igual a initx, e int y, que vai ser igual a inity. Bem, como vamos trabalhar de forma linear, com o comando for, vamos varrer todo o array de boxes. Vamos precisar trabalhar com grupos de 3. Vamos criar uma variável para contar os grupos de 3 boxes em linhas. Vou marcar um comentário. Int line. Já vamos definir o valor igual a 0. Agora vamos varrer o array. For, abre parênteses, int, a variável i, que será o nosso contador, igual a 0, ponto e vírgula, depois a nossa condição de parada, enquanto i for menor que 9, ponto e vírgula, e o incremento, que será sempre mais 1. Vamos abrir uma chave e dar um Enter. Vamos testar a quebra da linha, ou seja, se temos que calcular suas posições quando atingir o número de 3 boxes, na próxima linha. Vamos marcar um comentário aqui, if, abre parênteses, i igual a 3, barra de espaço, traço, traço, que significa ou, espaço, i igual a 6. Depois vamos abrir uma chave, Enter. Quando i atingir a contagem de 3 ou a contagem de 6, sabemos que temos que partir para a próxima linha e recalcular as posições. Vamos fazer o cálculo. Primeiro, vamos fazer um acréscimo na linha. Depois, x volta para a sua posição inicial. E vamos calcular a próxima linha de y, deduzindo a posição atual mais o seu tamanho, que é igual a size mais a margem.
Vamos calcular a posição de cada quadrado em x e definir o objeto rectangle para os limites left, top, right e bottom. Box, abre chaves, índice i igual a new objeto rectangle, ou rect, e abre e fecha parênteses. Pronto, temos um novo retângulo dentro da variável com este índice i. Agora, calcular os limites do retângulo. Left, obteremos com a posição x, top, obteremos com a posição y, right, obteremos com x mais o size, e bottom, vamos obter com y mais size. Agora vamos obter a próxima posição de x. Vamos marcar um comentário. X vai ser igual ao x mais, vamos abrir um parênteses, size, que é o próprio tamanho do quadrado, mais a margem e fechar o parênteses. Tudo o que precisamos fazer é desenhar os quadrados em seguida. Vamos fazer isso na função onDraw. Vamos descer até lá. Vamos marcar um comentário aqui e agora vamos varrer os boxes para desenhar quadrado por quadrado. Vamos fazer isso com o comando for. Int i igual a 0, ponto e vírgula, nossa condição de parada i menor do que 9, ponto e vírgula e incremento mais 1. Então fica canvas, ponto. Para desenhar um retângulo, vamos usar o comando drawRect. Vamos passar o retângulo, que vai ser o nosso box, índice i, vamos colocar uma vírgula, e agora o objeto que tem o nosso estilo de desenho gráfico, que é o Color Paint. Bom, vamos executar a primeira vez. Observe que não dá bem para ver os boxes porque eles se misturam com as cores da imagem de fundo. Vamos parar e corrigir esse problema. Para que possamos visualizar melhor os boxes na tela, vamos comentar a imagem de fundo, pelo menos o desenho dela. Coloque 2 barras. Como resultado, o compilador ignora essa linha de comando. Vamos executar mais uma vez. Vamos clicar no botão Run, escolher já o nosso emulador que está aberto e vamos esperar ele carregar. Observe que os quadrados ficaram centralizados na tela, mas não lembramos que existe um logo aqui em cima, bem no topo da imagem. E com certeza vai coincidir com a posição dos primeiros boxes. Bem, ainda não tínhamos pensado nisso. Vamos parar para compensar isso. Vamos voltar para a função init. E na sua posição inicial, vamos fazer um acréscimo de 60 pixels na linha inicial. Vamos voltar para o onDraw. Desmarcar o comentário e vamos rodar novamente. Observe que os quadrados ficaram bem abaixo do logo. Você mesmo pode fazer o ajuste que achar interessante, mas lembre-se de não projetar o seu jogo somente para o seu celular, pois o seu game pode se comportar de forma inesperada em outros aparelhos com tela de tamanho diferente. Pense nas possibilidades de ajustar para vários dispositivos diferentes. Ok, é isso. Já cumprimos o nosso objetivo até aqui. Eu espero você na próxima aula.